pelo conflito que acontece. A gente chamou para conversar conosco agora o psicólogo, acadêmico, advogado, um dos maiores pensadores aqui do Brasil, o professor Jacó Pinheiro Goldberg, que tem origem judaica polonesa e acompanha também os fatos políticos e históricos há muito tempo e sempre fala conosco quando a gente quer aprofundar um pouco a reflexão a respeito do que acontece. Professor, bom dia. Muito obrigada mais uma vez por falar conosco. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Bom dia. Professor, essa sensação de angústia que nós temos aqui, acompanhando mesmo que de longe esse momento tão tenso e incerto, como é que o senhor pode ajudar a gente a digerir e a passar por essa situação? Bom, talvez me referindo exatamente ao que você mencionou da minha origem polonesa. Na realidade, eu nasci em Juiz de Fora, Minas Gerais. E eu nasci quando? Em 1933. Eu vou repetir. Eu nasci em 1933, o ano em que Hitler assumiu o poder na Alemanha. Portanto, eu fui partejado debaixo dessa angústia a qual você se referiu. Embora eu nascesse e morasse em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais, eu sabia que a família do meu pai estava sendo toda assassinada em Auschwitz. A minha tia pediu um visto para o consulado brasileiro para vir se reunir com o irmão dela no Brasil, e o Itamaraty se recusou a dar o visto para ela, alegando que não tinha cota. Nesse momento, é preciso contextualizar a dor, angústia e sofrimento daqueles pais que ouviram as suas filhas estupradas pelos terroristas, os bebês degolados, e fazer um paralelo disso com a população civil palestina de Gaza, que está sendo bombardeada. São seres humanos palestinos ou israelenses que estão sendo vítimas de um grupo terrorista que é o Hamas, que não faz nenhuma concessão. Seria um gesto o mais simples do mundo liberar os reféns nesse momento e evitar a morte de milhares de pessoas em Gaza. Por que esses manifestantes que estão na rua, alegando que são de esquerda, e não são de esquerda, eles não são de esquerda, nem direita, nem centro, são massa de manobra. Engels já disse que o antissemitismo é o socialismo dos imbecis. O primeiro lugar em Israel que foi invadido foi um kibbutz. Você sabe o que é um kibbutz? Um kibbutz é uma fazenda socialista. É a última experiência socialista no mundo que dá certo em Israel. Que as pessoas vivem não com objetivo de lucro, mas simplesmente com a satisfação do trabalho. Foram lá que eles foram assassinar as pessoas. Aí alguém pode dizer, foi um acaso geográfico. Não existe acaso geográfico, não. O objetivo é matar a inocência, é matar a criança, é estuprar a moça, é terminar com o conceito moral do judeu-cristianismo. Essa guerra não é entre israelenses e palestinos, de forma nenhuma. É uma guerra entre a civilização e a barbárie. Professor, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente estava aqui constatando aqui entre nós, que fazemos parte aqui dessa equipe aqui do Jornal Gente, sobre exatamente a qualidade e a densidade da sua participação. Muito obrigado mesmo por
por ser tão direto, tão objetivo, né? Enfim, que nos ajuda a compreender o que se passa, na verdade, naquela região, né? E eu queria que o senhor falasse mais sobre essa massa de manobra, né, que são exatamente as pessoas que estão sendo levadas às ruas para protestar contra a vítima, né? Na verdade é isso. Israel é que é vítima do terrorismo, né? O terrorismo mais inescrupuloso, mais sem limites, né? Um terrorismo daqueles que até me incomoda quando agora há pouco um colega falou lá em Israel, falando sobre a experiência do exército, a experiência militar do Hamas. Eles não têm experiência militar, eles têm experiência de matar civis, né, indefesos, não têm experiência de conflito militar. É bem diferente, né? Então, assim, e para mim me incomoda muito assim que essas pessoas não tenham saído às ruas para protestar contra tantos cadáveres de inocentes produzidos pelos terroristas no sábado passado. O senhor, como psicólogo, estudioso do assunto, como é que o senhor vê isso? Assim, eu fico tão descrente no gênero humano, né, quando eu vejo coisas esse tipo de critério, né, as pessoas tentando de alguma maneira fazer isso para esconder, para ver se esquecem aquelas atrocidades de sábado passado, muitos inclusive duvidando que tenham ocorrido, né? Queria que o senhor refletisse sobre isso, sobre este momento da humanidade. Eu vou tentar falar a respeito de uma síndrome que todos nós conhecemos. Essa síndrome é mais ou menos assim. Eu vou usar isso como referência porque eu creio que todos nós vamos entender. É muito comum quando um estuprador, aqui em São Paulo, o estuprador é preso e o policial pergunta: por que você fez isso? E ele responde: porque a moça estava com decote. A moça estava com decote. E é por isso que eu estuprei ela. A moça estava com decote. Portanto, a culpa do estupro é da moça. Essa é a síndrome da covardia absoluta e total. A culpa da morte dos bebês é terem nascido judeus. Eles nasceram no lugar errado, de uma etnia condenada, que há milhares de anos paga por um pecado não cometido, e os covardes que desfilam na rua têm satisfação e orgasmo de ser cúmplices dos bandidos. Infelizmente, o ser humano vive entre Eros e Thanatos, o impulso de vida e o impulso de morte. Por que quando certos bandidos terríveis vão para a cadeia, mulheres às vezes se oferecem para ter romance e casar com eles? Por quê? Existe na mente doentia, mórbida, patológica de certas pessoas um fascínio pelo crime, pelo horror, pela morte. Você que é jornalista, você é brilhante, você sabe que nos Estados Unidos havia um slogan nas redações de jornal que dizia assim: se um cachorro morder um homem, não é notícia. Se um homem morder um cachorro, é notícia. É isso que faz com que esses deficientes intelectuais, mas que acham que tem o monopólio da verdade, o monopólio da esquerda, o monopólio do socialismo. Mas que socialismo? Que socialismo? Socialismo já foi uma utopia extraordinária. O primeiro livro que eu escrevi na minha vida, eu tinha 20 anos de idade, eu tinha sido preso pelo DOPS do Getúlio Vargas, em Juiz de Fora, eu dediquei a Cuba de Fidel. Eu acreditava no idealismo do movimento socialista. Isso fracassou.
Isso se mostrou a maior chantagem emocional, psicológica e política da história da humanidade. E milhares de pessoas morreram em nome de um ideal hipócrita, falso. Esses manifestantes, você colocou muito bem, não saíram às ruas quando 6 milhões de judeus morreram. Pelo contrário, a Inglaterra não facilitou. A Inglaterra só enfrentou Hitler quando Hitler começou o bombardeio de Londres. O mundo se omitiu. Cala-te, você da multidão que alega que é favorável à esquerda, ao socialismo. Você tem coragem, depois de saber que aquela moça foi arrastada pelo cabelo e estuprada para o mundo inteiro assistir por 4 monstrinhos, você é cúmplice e apoia, dizendo que apoia palestinos de Gaza? Não. Quem apoia palestinos de Gaza são os humanistas do mundo inteiro. Eu, desde ontem à noite, eu estou orando para que não haja a invasão de Gaza. Estou orando para que haja na última hora, um armistício, que se estabeleça um processo de diálogo. Depois da guerra, depois de tudo que aconteceu, a Alemanha e Israel se transformaram em países amigos, mesmo depois do crime infame do Holocausto. Eles criaram o chamado Pacto do Wiedergutmachung, ou seja, vamos fazer amizade outra vez. É possível que, passada essa tragédia, palestinos e israelenses se entendam. Não é possível, é necessário, não é necessário, é fundamental. Mas esses manifestantes que estão na rua não estão ajudando esse processo, porque eles não estão condenando os criminosos que mataram aqueles bebês. Desculpe o que eu vou dizer, desculpe, mas a mídia do mundo inteiro devia sim exibir os cadáveres dos bebês, devia sim. Porque se ela mantém silêncio diante do crime, é preciso julgar na cara da humanidade a perfídia, a crueldade, a maldade de matar aquele que poderia ser o seu filho e o seu neto. Professor Jacó Pinheiro Goldberg está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV, fazendo todos nós refletirmos de uma forma muito profunda. É um soco no estômago que o senhor fala para a gente, professor, no bom sentido, né? Acho que de dar uma chacoalhada para a gente compreender também outros lados dessa história. Eu queria perguntar para o senhor, professor, do ponto de vista da guerra de informação, não é? Como hoje a gente... porque muito se fala a respeito dessa transmissão quase online do conflito, em que cada cidadão é basicamente também um repórter. E acho que se houver a invasão por terra à faixa de Gaza, o que ainda não é certo, há a possibilidade de que isso seja transmitido em tempo real por milhares de pessoas. E vai ser a primeira vez em que isso vai acontecer dessa forma. Ao mesmo tempo, os conflitos, as guerras, se repetem desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem, e muitas vezes por causas e em regiões em que elas já aconteceram repetidas vezes. O que é que tem de novo e o que é que tem repetido nessa guerra de informação pela qual a gente passa agora, na opinião do senhor? Essa colocação sua é perfeita no sentido de que, infelizmente, a guerra é um constitutivo do comportamento humano. Caim matou Abel e eles moravam no paraíso. Eles não estavam disputando pedacinho de terra. Eles tinham um mundo pela frente. E o irmão matou o irmão. Esse fratricídio é característico, infelizmente, da condição humana. O que hoje caracteriza e diferencia
é a instantaneidade e a simultaneidade. As coisas acontecem ao mesmo tempo e a informação é recebida praticamente na hora, só que frequentemente deturpada. Existe toda uma ciência da mentira, ou a ciência da informação a serviço da mentira. Vocês que são jornalistas sabem muito bem que, dependendo de uma fotografia, do ângulo de uma foto, você distorce a interpretação do fato. E isso é feito de maneira científica, sistematizada, por aqueles que manipulam o poder. Então, vamos aprofundar. Aqui entre nós, que ninguém nos ouça, a quem interessa a guerra? Em geral, aos que ganham dinheiro com a guerra. Quem é que ganha dinheiro com a guerra? Com qualquer guerra? A indústria bélica. Eu quero saber o seguinte: quantas vezes apareceu o nome das empresas que ganham dinheiro na Arábia Saudita, nos Estados Unidos, na Rússia, na Ucrânia, o nome das empresas que fabricam dinheiro e cujas ações na Bolsa de Valores está aumentando, quanto mais mortos estão acontecendo. Me diga o nome de uma empresa que apareceu na mídia. Por que não aparece o nome? Eu queria saber o nome das empresas e o nome dos donos das empresas. Isto é guerra de desinformação. Então, ao invés deles ficarem se manifestando e passeando nas ruas de Trafalgar Square, porque o inglês tem facilidade de se manifestar dessa maneira, porque ele vive à custa, o Império Britânico sempre viveu à custa do colonialismo. A Inglaterra não tem produção própria. A economia inglesa sempre foi dependente da exploração dos povos do terceiro mundo, inclusive do Brasil e do mundo inteiro. Eles não têm autoridade moral para protestar contra nada, a não ser que eles deixassem de ser um dos principais centros de exploração econômica do mundo. Eu dei aula na Faculdade de Medicina de Londres. Eu fui convidado e dei aula na Faculdade de Medicina de Londres. Eu nunca vi na minha vida tanta opulência e riqueza como naqueles apartamentos dos potentados árabes em Londres. Apartamentos de 3 andares com 600 metros quadrados. Esse dinheiro é dinheiro de sangue do petróleo. E eu quero saber se esses manifestantes não estão sendo industrializados aqui no Brasil, inclusive. Aqui no Brasil, inclusive, tem dinheiro de sangue de petróleo árabe. Professor Jacó Pinheiro Goldberg, psicólogo, sempre conosco aqui, falando no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. Obrigada, professor, pela reflexão, pelo seu tempo aqui concedido para os nossos ouvintes, para os nossos assinantes. Obrigado pela coragem de vocês de dar voz para aqueles que sempre foram emudecidos, para aqueles que foram sempre calados, aqueles que sempre foram vítimas. Muito obrigado pela coragem. Muito obrigada. 9h38. Você está conosco aqui acompanhando essa cobertura especial.